No episódio de hoje do Por Trás da Ciência, nós vamos falar sobre a nuvem de gafanhotos que está vindo em direção ao Brasil. Eu sou o Paulo Miranda e seja bem-vindo ao canal Falando Ciência. Relatos de enxames de gafanhotos, também chamados de nuvem de gafanhotos, são relatados há muito tempo em diversas regiões do mundo, que inclusive já foi descrita como uma praga bíblica. Nesse vídeo, vamos definir alguns conceitos básicos de ecologia para a gente adentrar nesse assunto de nuvens de gafanhoto. A ecologia ela é um termo que foi empregado pela primeira vez por Ernest Haeckel, que é considerado o pai da ecologia. Ela acabou se consolidando como ciência que estuda a relação dos indivíduos com o ambiente que eles estão inseridos. Dentro da ecologia, nós podemos estudar os seres vivos em suas relações com o meio ambiente em diversas esferas. O segundo termo que eu trago aqui hoje é população. Populações é um grupo de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie que coabitam em um determinado local. Naturalmente, uma população está sujeita à ação de diversas pressões ambientais, como, por exemplo, presença de predadores, quantidade de recursos disponíveis, como alimento ou água, o tipo de habitat também disponível. No caso da nuvem de gafanhotos, quando essas condições ambientais estão favoráveis para a proliferação excessiva desses animais, como, por exemplo, as condições do tempo são favoráveis, a quantidade de recursos disponíveis também é muito alta, além da ausência de predadores, pode ser que ocorra, então, uma reprodução massiva desses indivíduos, fazendo com que as populações se reproduzam de forma desenfreada e fazendo com que elas consumam todo o recurso presente ali no local. Quando esse recurso acaba, essas populações, no caso de gafanhotos, têm uma capacidade migratória muito grande, porque são animais alados, e eles conseguem migrar de forma massiva para um outro local que também possui recursos para que eles possam consumir. E uma vez que essa população de gafanhotos se depara com algum ambiente ou alguns locais que não possuem essa disponibilidade de recursos, eles passam a morrer, porque a capacidade do ambiente que eles estão inseridos naquele momento, ela não mais suporta aquela quantidade de indivíduos devido à ausência de recursos ou pela presença de predadores também, e isso acaba levando à diminuição da população. Portanto, em algum momento, essas nuvens de gafanhotos tendem a parar. Só que aí um problema que a gente tem atualmente são diversos campos de agricultura que estão localizados, por exemplo, aqui na região do Brasil, que é um país majoritariamente agropecuário. Então, uma vez que esses indivíduos começam a ocupar esses locais, sempre vai ter alimento disponível devido às diversas culturas que nós cultivamos por meio da agronomia. Então, isso talvez demore até a passar. Algumas abordagens que podem ser tomadas para essa nuvem de gafanhoto é a utilização de pesticidas ou a inserção de predadores para essa espécie. Mas tem que ser bem estudado pelo fato de que, uma vez que vai ter uma grande quantidade de gafanhotos ali disponíveis que vão se tornar recursos para predadores, pode ser também que algumas populações de predadores passem também a se reproduzir de forma exagerada. Claro que o período de resposta é diferente, e no caso de pesticidas também a gente pode correr o risco, às vezes, de passar por uma seleção artificial, onde alguns indivíduos são mais resistentes à praga. E já pensou então se a gente passar a utilizar algum pesticida que seleciona algumas espécies de gafanhotos mais resistentes, e aquela espécie de gafanhoto fica persistente ali no local, o que será que aconteceria? Né? Enfim, esse foi um vídeo curto só para conceituar um pouco sobre os conceitos de ecologia e como elas se relacionam com essa nuvem de gafanhotos, né? Eu sou o Paulo Miranda e esse é o vídeo de hoje.